O desembaçador elétrico. A janela de trás da maioria dos automóveis tem finas linhas passando por elas. Essas são, na verdade, fios elétricos que se aquecem quando uma corrente passa através deles, o conhecido efeito Joule. Dessa maneira, o aquecimento é usado para remover a condensação do lado de dentro da janela, mas também pode funcionar do lado de fora. O aquecimento dos fios é bem baixo se comparado a, por exemplo, um isqueiro. Então não há perigo de se queimar ao tocar nos fios enquanto a eletricidade está ligada. Eles juntam a quantidade certa de calor para combater a umidade que se forma na janela. Na figura a seguir, temos um esquema de como esses resistores numerados de 1 até 8 são interligados. Na gravura, também está presente a posição do circuito em que é aplicada a diferença de potencial. Nós vemos aqui a indicação da DDP, que seria a diferença de potencial entre este primeiro contato e esse último contato. Aqui nós temos também o resistor 1 ligado ao resistor 2, ligado ao resistor 3 e ligado ao resistor 4. Partindo do primeiro contato. A partir do último contato, nós temos o resistor 5 ligado ao resistor 6, ligado ao resistor 7, ligado ao resistor 8. Considerando que todos os dispositivos presentes no esquema são condutores, pode-se afirmar que, e aí se você observar as alternativas, é para descobrir se tem resistores associados em série e quais são, se os resistores podem estar associados em paralelo e quais são, ou se nós teremos trechos que estão em série e outros em paralelo. Vamos começar observando a diferença de potencial indicada entre esses dois contatos. Digamos então que o primeiro contato vale A volts, enquanto que este segundo contato vale C volts. Dessa maneira, a diferença de potencial U indicada representa a diferença entre os potenciais dos pontos A e C, a diferença de potencial entre A e C. Observe também que todos os resistores do 1 ao 8 possuem um contato em comum. Esse contato intermediário que eu vou indicar como tendo B volts. Dessa maneira, o que nós temos são dois conjuntos de resistores. Nós temos o primeiro conjunto, formado pelos resistores 1, 2, 3 e 4, que estão ligados simultaneamente ao terminal A e ao terminal B. Isto significa que a diferença de potencial no resistor 1 é a mesma diferença de potencial no resistor 2, que é a mesma diferença de potencial no resistor 3, que é a mesma diferença de potencial no resistor 4, que, por sua vez, é a diferença de potencial entre os pontos A e B. E isso, por si só, já indica um conjunto de resistores associados em paralelo. Ao mesmo tempo, nós temos um outro conjunto de resistores, no caso os resistores 5 e 6 e 7 e 8, todos ligados simultaneamente de um lado ao potencial C, do outro lado ao potencial B, o que significa, então, que a diferença de potencial no resistor 5 é a mesma diferença de potencial no resistor 6, que é a mesma diferença de potencial no resistor 7 e também no resistor 8. Por sua vez, todas essas DDPs representam a diferença de potencial entre os pontos B e C, o que significa dizer que esse conjunto de resistores também está associado em paralelo. Além disso,
se nós pensarmos nesse conjunto de resistores ligados entre os pontos A e B, como uma única resistência equivalente, nesse caso, a resistência equivalente entre A e B, e também no conjunto de resistores ligados entre B e C, como uma única resistência equivalente, a resistência entre B e C, nós percebemos que os dois conjuntos estão associados em série entre si. Logo, o que nós temos? Nós temos uma associação mista com trechos em série e em paralelo. Os resistores de 1 a 4 em paralelo entre si, os resistores de 5 a 8 em paralelo entre si e esses dois conjuntos em série um com o outro, o que nos deixaria com a resposta correta, alternativa E.